Escolheu e as músicas que cabem bem no tema de hoje da aula, né? Hoje nós veremos no nosso livrinho, nossa revista, capítulo 11. Capítulo 11. O que é pecado? Vamos abrir lá na primeira carta de João. 1 de João 3. Só que eu estendi um pouco mais do que está na nossa revistinha. Nós vamos ler do 4 ao 6. 1 de João 3, 4 a 6. Vamos ler. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Também aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Até aqui, palavra do nosso Deus. Então, hoje nós observaremos o que é pecado. Nós estamos estudando o que é o homem, a antropologia cristã, a antropologia bíblica, o que é o homem segundo as Escrituras, e algo que pertence a nós, algo que está dentro de nós, é o pecado. Então, para nós entendermos quem nós somos, nós temos que entender também essa palavra muito conhecida. Obrigado, Dani. Agradeço. Temos que entender o que é isso e o que ele significa para a gente, né? O pecado. Como João disse, o pecado é a transgressão da lei. Então, qual a gravidade do pecado à luz da Escritura? Nós temos que entender. Porque é algo que muito se fala em pecado, mas pouco se entende, ou muito se faz e pouco se entende também. É comum na nossa vida, tudo aquilo que a gente faz com mais frequência é o que a gente entende mais, né? Se você está na sua profissão há muitos anos, você vai entender muito dela. Mas o pecado é algo que nós fazemos todos os dias e constantemente e entendemos pouco sobre ele. Porque se falarmos assim, o que é pecado? Cada pessoa vai ter ali uma interpretação e vai falar alguma coisa, né? O pecado é fazer algo contra Deus, é fazer algo errado, é fazer algo que entristece Deus. Mas segundo a palavra do Senhor, segundo o próprio Deus, o que é pecar? Nós já observamos em João, a palavra de Deus, que é transgredir a lei, aí contra a lei, aí contra aquilo que o Senhor ordenou. Mas nós vamos ver isso mais a fundo. No nosso revistinha aqui, ele coloca algumas citações muito legais. O teólogo Luiz Berkoff, ele diz: o pecado é um dos mais tristes fenômenos da vida humana e também o mais comum. Isso é muito bom, Berkoff diz em sua teologia, que o pecado é uma das coisas uns fenômenos mais tristes na vida humana, mas também o mais comum. Por quê? A gente tem um entendimento, nós somos cristãos, que o pecado é uma ofensa a Deus. É você se rebelando contra o Senhor. Mas mesmo assim é algo comum e diário em nossa vida. E quando somos tentados, a gente tende a ir para o lado do pecado e não cair para o lado do bem. Para ir para o lado do bom, nós temos que lutar contra os nossos desejos pecaminosos. Então veja como é algo muito constante em nossa vida, é uma guerra diária. Outra citação que diz é Joel Bick e Paul Smalley, ele destaca que alguém pode pensar que, levando-se em conta a frequência com que pecamos, todos devemos ser especialistas no assunto. Contudo, o pecado é surpreendentemente enganoso
e cegante em seus efeitos no coração humano. Então veja, é interessante isso porque com a frequência que o mundo peca, as pessoas deviam ser especialistas no assunto, né? Como eu me afasto do pecado, como eu não peco, como eu paro de desagradar o meu Deus. Mas você vê que quanto mais pecado há, mais aquela pessoa fica cega. Ela não fica especialista em lutar, mas ela cada vez mais vai se afundando no pecado. Para entender mais sobre só um minuto. Então, para entender mais sobre o pecado, nós vamos fazer um panorama bíblico. A gente vai ver as citações dele no Antigo Testamento e no Novo, e como tudo se deu início com o primeiro pecado na terra. Vamos abrir lá em Gênesis 2 e 3, esses dois textos. Gênesis 2, 16 e 17. É um texto que a gente está batendo muito nessa tecla, tanto na EBD, domingo, como nas aulas de quarta-feira. Alguém pode ler Gênesis 2, 16 e 17? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres certamente morrerás. Então, o Senhor dá uma lei para o homem, algo para ele fazer. Para ele não fazer, né? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente observa no capítulo seguinte, Gênesis 3, que o homem e a mulher, ao serem tentados pela serpente, eles comem desse fruto. Então ali é o primeiro pecado. Então o primeiro pecado, ele nasce da incredulidade. Incredulidade em relação ao quê? A palavra de Deus. Se observarmos, dentre outras coisas, nós estamos olhando isso mais a fundo nos 10 mandamentos, nas quartas-feiras, mas se você observar de uma forma mais panorâmica do que está acontecendo, o que é que Adão e Eva tiveram? Eles não creram na palavra de Deus, eles creram na palavra da serpente. Como é que a serpente tenta a Eva? Olha, é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? Então a serpente, ela lança uma pergunta. A serpente é Satanás, como é descrito lá em Apocalipse. Não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podes comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, o que é que tentou Eva e o que é que tentou Adão? Em primeiro lugar, eles foram tentados, e não é a questão somente do comer o fruto, porque eles estavam com fome, mas é a questão de querer ser como Deus. E eles tiveram incredulidade com a palavra de Deus. O que é que Deus disse? Olha, no dia em que dele comerdes, vocês morrerão. Aí a serpente diz: não, certamente vocês não morrerão. O que é que a serpente estava fazendo? Ela estava ali mudando o entendimento da palavra de Deus. E Eva comeu do fruto, e Adão comeu do fruto, e não morreram instantaneamente. Mas a morte entrou. E qual é o salário do pecado? A morte. Então veja, não era que eles iriam morrer instantaneamente, mas a partir daquele momento haveria morte. Antes da desobediência, antes houve desconfiança da palavra de Deus. Como é que Satanás tenta eles? Através da desconfiança, fazendo eles desacreditarem na palavra de Deus. Como é que Satanás tenta Jesus no deserto? Da mesma forma. Ele tenta desacreditar na palavra de Deus, com que Jesus desacredite na palavra de Deus. Então é assim que o pecado se inicia, uma incredulidade contra a palavra de Deus. É a raiz do primeiro pecado e é a raiz do pecado no nosso coração, quando a gente começa a desacreditar em Deus.
Por que é que eu devo fazer isso? Olha como o pecado, Satanás ele é astuto, o tentador, né? Satanás ele não peca em nosso lugar, gente. Esse é um pensamento às vezes de algumas igrejas mais neopentecostais, essas coisas. Satanás ele não vai pegar a sua mão, seu corpo e vai fazer você fazer algo errado. Satanás ele simplesmente vai fazer você dar voz ao seu coração. O maior inimigo é você mesmo. Então Satanás ele vai fazer o quê? Tentar. O que é que ele fez com Jesus no deserto? Tentou. O que é que ele fez com Adão e Eva? Tentou. Ele é o tentador e acusador. Ele não vai entrar em você e fazer você fazer uma besteira, não. Isso é culpa sua mesmo. Não adianta terceirizar, não. Então veja, Satanás ele é o tentador. Nosso coração ele tende para o mal, ele é pecador. Ele é egoísta, ele é mau. Porque a gente vê tudo que o pecado envolve o quê? Egoísmo e incredulidade. Por que que a gente peca? Porque a gente pensa muito na gente. Por que que a gente peca? Porque a gente desacredita da palavra de Deus. Ansiedade, pecado. A gente está desacreditando em Deus, que cuida de todas as coisas e é o providenciador de tudo. A gente peca por quê? Porque a gente é egoísta. Veja, vamos abrir em Êxodo 20. A gente está fazendo um panorama sobre pecado para poder entender tudo que abrange o pecado, né? Para entendermos quem somos. Nós estamos estudando antropologia, entendendo quem nós somos segundo a Escritura. Êxodo 20. Eu gostaria que cada um, em sequência... estou em Gênesis. Êxodo 20. Pronto. Olha só. Vamos ler juntos. Eu lerei os ímpares e os irmãos os pares a partir do verso 3 até o 17. Vamos lendo e prestando bastante atenção. Não terás outros deuses diante de mim. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 6 dias trabalharás e farás a tua obra. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não matarás. Não furtarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Nós acabamos de ler os 10 mandamentos, que é o resumo da lei do Senhor, resumido em 10 de toda a lei. Qual desses mandamentos, vocês observando, se refere a amor próprio? Vejam os 10 mandamentos, verso 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Qual desses se refere a amor próprio? Não tem. Qual é o resumo da lei? Amarás o teu Deus
acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Deus não diz nas Escrituras, se ame. Tenha amor próprio. Seja feliz. Se alegre na vida. A vida é curta, vá viver. Não. Ele diz o quê? Ama o teu Deus e o teu próximo. Por quê? Por causa que Deus sabe que nós somos egoístas. E que nós vamos se amar mais do que os outros. Por isso que é pecado. Por isso que o nosso coração é egoísta e incrédulo. Porque Deus, ele fala em sua lei, por exemplo, as 4 primeiras leis dos 10 mandamentos, é em relação a nós com Deus. Ama teu Deus acima de tudo. E as outras 6 leis é em relação a gente com o próximo. Honra teu pai e tua mãe, não mate o próximo, não adultere, não furte, não diga falso testemunho contra teu próximo e não cobice nada do teu próximo. Então veja, nenhum momento na Escritura vai falar, se ame. Não viva isso não, você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz, Deus te quer feliz. É verdade, Deus, ele traz felicidade, mas de onde vem a felicidade que Deus nos dá? No que Paulo diz, tudo posso suportar. Eu sei passar frio, sei passar fome, sei passar sede, sei ser espancado, sei ser humilhado, sei ser torturado, sei ser preso. Também sei estar na bonança, sei tirar férias, sei ter um carro novo, sei ter um carro velho, sei andar a pé, sei andar descalço, sei andar calçado. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. É isso aí, plenitude de vida, eu sou alegre em Deus. Mas Deus diz, olha, busque sua felicidade. Pode procurar na Bíblia, não tem. Então Deus sabe do seu coração egoísta e sabe que você vai procurar essa alegria acima dos outros de qualquer forma. Por quê? Porque eu tenho que me sentir bem. Não importa se lá na África estão passando fome. O que importa é meu Natal ser farto. Entendeu? Então veja, a lei do Senhor é ame a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Veja, como a ti mesmo, porque Ele sabe que você se ama. Ele sabe que você se coloca em primeiro lugar. Se for necessário, por vezes, até derrubar o outro. Ele sabe que esse é nosso coração. Ele vai falar, porque ninguém faz mal a si mesmo. A gente tem que amar assim. Porque ele olha e diz, não, ninguém faz mal a si mesmo. Então ame o outro como a si mesmo. Então é isso que a lei ela vai dizer. Então veja como o pecado, porque a gente porque todos pecaram, porque é algo comum no nosso ser. Se nas aulas que nós estamos tendo de quarta é interessante nós observarmos, por exemplo, e também no nosso catecismo maior, se você observar a parte que fala dos 10 mandamentos, Êxodo 20, você vai ver que aqui é um resumo, por exemplo, o que significa não farás para ti imagem de escultura. É simplesmente eu fazer uma imagem? Não. Isso envolve muitas e muitas outras coisas. Fazer imagem não condenar, é você fazer um ídolo no seu coração, é você colocar algo acima de Deus em sua vida. E aí ele vai dizer, como é que nós colocamos algo acima de Deus na sua vida? Como você prioriza qualquer coisa no lugar de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Qual é o seu Deus? O que é que rege sua vida? Entendeu? Lembra-te do dia de sábado. Nós guardamos o dia do Senhor, que é o domingo. A igreja passa a observar o domingo depois da ascensão de Cristo. Isso a gente observa a partir do Novo Testamento de Atos. Então, nós temos o entendimento de não ser o sábado, mas o sabá, o descanso. Deus estipula um dia para provarmos do seu descanso. Quantas vezes nós não quebramos o dia do Senhor? Então, honra teu pai e tua mãe, honrar qualquer autoridade, não é somente pai e mãe, mas qualquer autoridade estipulada por Deus na tua vida. Quantas vezes a gente desonra as autoridades? Não matarás, Jesus diz, quando você se ira, você já matou. Não adulterarás, Jesus disse, se você simplesmente pensar, você já adulterou. Não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás. Então a lei, ela se expande, e aí nós observamos que dentro de nós há uma tendência para o pecado. E isso se deu com a queda. Adão mostrou como nós agiríamos se nós estivéssemos lá
no jardim, nós teríamos também comido daquele fruto. Então, é algo que está dentro de nós. Continuidade. O pecado é universal e enganoso. O pecado é comum a toda a humanidade, mas profundamente enganoso. Então, todo o mundo é pecador. Não existe um ser que não nasça em pecado. Vamos ver Romanos 3 e depois Jeremias. Eu vou ler. Romanos 3, 10 a 12. Diz assim. Eu vou ler a partir do 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. 3:23 agora. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí, Jeremias 17:9. Profeta Jeremias. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então veja, olha o que o profeta, Deus fala por intermédio do profeta Jeremias, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quantas vezes a gente não já escutou? Escuta seu coração, segue teu coração nessa decisão. O que é que seu coração está falando? Eu não sei se eu vou para a esquerda ou para a direita. O que é que seu coração está falando? Segue seu coração, segue o que é melhor para você. Seja feliz. Aí Deus diz o quê? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, seu coração vai tender porque é melhor para você. Em momento de indecisão, nós devemos buscar a Deus. O que a palavra de Deus diz? Que nós devemos glorificar. Onde é que eu vou glorificar mais a Deus? Qual decisão que eu devo tomar? Paulo, aos Romanos, vai dizer, não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um que não seja pecador. Não há um que nasça santo. Só Cristo nasceu sem pecado. Então veja, todo ser humano ele nasce pecador. É universal e o pecado nos engana. Vai já chegar na parte boa, calma aí. Então, no Antigo Testamento, as palavras usadas para pecado ou transgressão, nós vamos ver já, essa chatá e chata. São duas palavras que são usadas, né, para uma espécie de pecado e pecar. Ela pode ser traduzida como errar o alvo de forma intencional. É você errar o alvo. É você não acertar aonde estava proposto de forma intencional. Se nós observarmos lá em Gênesis 4:7, aparece isso. Gênesis 4, verso de número 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Esse pecado aqui é essa palavra que seria errar o alvo de forma intencional. Então veja, o pecado não é sem intenção. Você não peca sem querer. Eu pequei sem querer. Não, você peca querendo, é algo intencional. Você escolhe pecar, porque é um desejo do seu coração. E o que é que nós temos que fazer? Mas
a ti cumpre dominá-lo, dominar esse desejo. Você tem um impulso, a ti cabe dominá-lo. Então essa é a vida do crente, dominar nossos impulsos pecaminosos. Como? Pedindo auxílio do Espírito Santo, com um novo coração que Ele nos deu, o Espírito Santo habita em nós e vai nos santificando, e nós constantemente dominando nosso coração corrupto até o dia final. Então, é algo que está dentro de nós. A gente tende para esse erro, errar o alvo de forma intencional. Qual é o alvo? Acertar, fazer a lei de Deus, cumprir a lei de Deus. E o que é que nosso coração faz? Ele quer errar esse alvo. Ele não quer seguir ao Senhor. Também demonstra rebelião e iniquidade. É peste, a palavra utilizada peste, lá em Êxodo 23, 21. Vamos ler. Êxodo, Deuteronômio, Gênesis 23, 21. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Então veja, e não te rebeles contra ele. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão. Veja, o que é o pecado? A gente vê que é errar o alvo intencional, é um agir intencionalmente, é um se rebelar contra Deus. E avon, culpa moral. Vamos ver lá em Gênesis 15, 16. Que não é a marca não, Avon, viu? O pessoal vai deixar de comprar Avon. Gênesis 15, 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então, é uma culpa moral. Então, não se encheu ali a culpa moral dos amorreus. Então, veja, o que é o pecado no Antigo Testamento? É um agir intencional, é uma rebelião consciente contra o Senhor, e é a culpa moral. O que é a lei do Senhor? É a vontade moral de Deus para nós. Como nós devemos agir, como nós devemos ser neste mundo. O que é a quebra da lei do Senhor? É nós nos rebelando contra a moral de Deus, contra o caráter de Deus. Deus pede algo para nós, para que o mundo seja bom, e nós nos rebelamos contra essa vontade de Deus. Então nós observamos que no Antigo Testamento é sempre um agir consciente, é sempre um agir intencional contra a palavra de Deus. Por isso que Deus, ele é algo interessante para nós, porque veja, Deus tem dois povos. Tem dois povos no mundo, né? Os filhos de Deus e os ímpios, os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Só que, por exemplo, por serem filhos de Satanás, não é que seu pecado, ele não tem ele não é culpado pelo seu pecado, ele é sim culpado. Aqueles que não conheceram ao Senhor, aqueles filhos de Satanás, filhos da ira, eles são culpados pelo seu pecado. Porque Deus dá sua retribuição, seu juízo retributivo, segundo o seu fazer. E cabe a cada um dominar o seu pecado. Só que o que é que Paulo disse aos romanos? Que ninguém quer ir a Deus. Deus chama. Se você observar o Antigo Testamento, se você observar o livro dos reis, se você observar os profetas, o que é que está acontecendo? Deus constantemente chama o povo ao arrependimento. Só que o povo não quer dar ouvidos a Deus. Isso acontece nos dias de hoje. Vá fazer um evangelismo. Você vai falar do amor de Deus, você vai falar que Deus ele chama ao arrependimento, você vai falar de restauração familiar, você vai falar de restauração de vida, você vai falar de santidade, você vai falar de se guardar, você vai falar de santidade, você vai falar de tudo bom. E as pessoas vão fazer o quê? Tá bom, pode seguir. Por quê? Elas não querem isso. Você vai falar só coisas boas, mas as pessoas não querem.
Me diga uma coisa ruim que tem que seguir a Deus. O quê? Não provar dos prazeres do mundo, que o mundo oferece antes do tempo. E aí as pessoas mesmo assim não querem esse Deus. Elas preferem se rebelar contra o Senhor. Novo Testamento demonstra, a palavra utilizada demonstra falha e tropeço, né? Hamartia, errar o alvo, e paraptoma, ofensa e tropeço. Vamos ver lá Mateus 6, Romanos 3 a gente já viu. Mateus 6, 14 e 15. Alguém pode ler, por favor? (14 e 15), Mateus 6. Eu vou ler. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, ofensa é um tropeço, né? O que é interessante aqui, que eu gosto muito nessa oração dominical, na oração do Pai Nosso, uma vez eu escutei um pastor falando que pode ser a pior oração de você fazer. Isso é interessante. Eu já disse isso aqui outra vez, né? Mas eu gosto muito dessa linha de raciocínio. Porque, veja que forte que Jesus está nos ensinando. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também... vamos ler, eu vou ler todo aqui, só para ter o raciocínio. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Então, aqui é o X da questão. Você está pedindo a Deus para ser perdoado, assim como você perdoa. Quantas pessoas você tem no seu coração aí que você não perdoou? Lembra aí. Que você tem aquele rancorzinho. Não, eu gosto dele, mas ele lá e eu aqui. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Aí continua. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se você não perdoar, o que é que Jesus está dizendo? Deus não vai te perdoar. Por quê? Porque se você não consegue amar um irmão que você vê, como é que você vai amar um Deus que você não vê? É mentira do seu coração, é mentira, isso é mentira do coração pecaminoso. Se eu não consigo amar alguém que eu vejo, como é que eu digo que eu amo alguém que eu não vejo? Como é que eu vejo alguém e consigo sentir ódio daquela pessoa? Como é que eu vou amar a Deus, que me manda me abdicar de tudo? É algo inconsistente. Veja como o cristianismo é uma religião fácil de se seguir, né? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então, o que é que Deus está querendo mostrar com tudo isso? O que a lei serve para nós, o que a Escritura vai demonstrar o pecado, e esse pecado vai incomodar nosso coração e vai nos deixar aflito e vai nos incomodar. Por quê? Porque Deus está dizendo, você não consegue. Você não consegue. Você não consegue. E aí o que é que nós precisamos? De um Salvador, de Jesus Cristo. Porque Ele cumpre a lei. Ele consegue amar seus inimigos. Ele consegue amar o próximo como a si mesmo. Ele consegue amar a Deus sobre todas as coisas. Ele consegue não ter ira em seu coração. Ele consegue morrer por aqueles que gritaram Barrabás, que éramos nós, que constantemente damos as costas para Ele. Ele consegue morrer por nós, mas nós não conseguimos amar simplesmente alguém
que todo dia está com a gente, que vive com a gente, que está ali ao nosso lado, mas que simplesmente pisou no nosso calo e a gente descarta. Mas Jesus consegue. Então a Escritura ela vai mostrar isso. Vocês não conseguem, mas veio um perfeito que conseguiu, e esse perfeito cumpre a lei em nosso lugar. Então é isso que a lei vai mostrar. É uma transgressão consciente, também demonstrada no Novo Testamento por duas palavras, parabases, ultrapassando um limite que Deus estabelece, então tem esse sentido. Deus estabeleceu um limite e nós passamos esse limite. E anomia, ausência de lei. Então é não ter a lei, não seguir a lei. Vamos ver lá Romanos 5,14. Romanos 5,14. Diz assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Eu vou ler aqui desde o comecinho, portanto, do 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Veja, o que ele está dizendo aqui, alguns vão entender esse verso de número 13 falando assim, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Alguns vão ler esse texto e falar assim, então quem não tem a lei de Deus, vamos supor um indígena lá longe, ele não pode ser culpado do pecado porque ele não conhece a Deus. Não, Paulo não está falando isso. Paulo ele está aqui raciocinando com os romanos, porque ele está mandando uma carta, então ele já tinha que imaginar o que os romanos iriam pensar e ele já retruca, ele está sendo lógico. Ele diz, veja, o que é que vocês pensam? Que antes que Moisés deu a lei, não existia pecado. Por quê? Porque não tinha lei. Então como é que eu vou ser pecador se o Denner diz, olha, não pode colocar o copo de água em cima do banco porque mancha o banco. Aí o Denner não disse isso, aí eu venho e coloco. Eu estou errado? Não, porque ninguém me disse que não era para fazer isso. Eu estou andando a 100 km por hora numa rodovia a 60, só que não tem placa. Não tem placa de só 60. Eu estou indo contra a lei? Não, porque nada está me avisando que é para ir a 60, não tem placa, eu estou indo a 100. Nosso limite das estradas é 120, então não estou errando. É esse o entendimento? Não. Aí Paulo vai dizer o quê? Olha, vocês pensam que antes da lei não tinha pecado? Não é assim. Por quê? Porque antes da lei tinha morte. Olha o que ele diz no 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Qual é o salário do pecado? A morte. Então ele está dizendo, olha, se tinha morte, tinha pecado. E aí ele vai trabalhar a questão do representação federativa. Nós pecamos em Adão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então veja, havia pecado antes. Por quê? Porque Deus encravou no nosso coração a sua lei. Tem uma lei cravada no nosso coração. Paulo está tratando isso na sua carta. Então ele não está dizendo que aquele que não conhece a lei não peca. Não, porque tem duas coisas interessantes para nós que esse tema de pecado traz. Bebês. O que é que acontece? Bebê peca, bebê não peca? Bebê já nasce pecador. Joaquim é um pecador. Joaquim é um pequeno Adão. 1 mês, 2 meses, dentro da barriga da Aline, ele já era um pecador. E também dos povos distantes. Se eles, sem conhecer a palavra, fossem salvos porque eles não conheceriam a lei, a pior coisa que nós faríamos era mandar missionários. Entendeu? Mas não é esse o entendimento. Nós mandamos missionários porque eles perecem. Por quê? Porque a lei de Deus está cravada no coração de todo mundo. E eles pecam mesmo sem conhecer ao Senhor. Então eles têm que receber a palavra para conhecerem a Jesus, o Salvador.
e assim entregarem suas vidas e serem salvos. Mas sem as Escrituras não há salvação. Então a lei, a lei de Deus, ela está em todos. A lei, a ausência, ultrapassar o limite, a rebelia contra Deus está em todo lugar. Aí também aparece o pecado como dívida, ofeilema, uma dívida espiritual. O pecado gera débito com Deus. Então, nós somos devedores. Vamos ver lá Mateus e Colossenses, Mateus 6,12. Aquele do Pai Nosso que nós vimos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aqui ele está falando de pecado, a ofensa que ele vai tratar depois, né? Nós estamos ofendendo. Ele não está falando de dívida financeira ou dívida de negócios, mas ele está falando que o pecado é uma dívida. E Colossenses 2, 13 e 14. Eu vou ler. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. O que é que Cristo faz na cruz? Ele rasga o escrito de dívida. Nós temos uma ação judicial contra nós, porque nós pecamos. Então a justiça tem que ser satisfeita. O que a justiça requer? A morte, condenação à morte. Aí o que é que Cristo faz na cruz? Cristo rasga o nosso escrito de dívida e nós não temos mais nada a pagar. E também não temos nada do que sermos acusados. O que é que Satanás faz? Satanás, ele é o acusador e Cristo é o nosso defensor. Quais verdades nós aprendemos com todas essas questões? Se vocês tiverem dúvida, pode me interromper, viu? Que eu estou falando aqui. Quais verdades teológicas nós tiramos desse estudo do pecado? O pecado é real, não é eterno, não é substância, mas é corrupção. Então, o pecado é algo real, não é algo filosófico. Por exemplo, a filosofia vai defender que o pecado como se diz, um remorso dentro de você. Então, é simplesmente um remorso da sociedade que você foi criada. Se você for numa sociedade, numa Europa pós-moderna, e falar para um jovem se guardar para o casamento, ele vai dizer, não. Ou às vezes até os pais nem estão nem muito aí não, assim. Por quê? Porque lá é pós-cristianismo, é pós-moderno, então não tem muito isso. Se você falar para um determinado casal sobre fidelidade conjugal, eles vão falar, não, nosso casamento é aberto, não tem remorso. Essa é a nossa forma de amor. A monogamia é coisa de uma sociedade patriarcal, é coisa do passado. Então, para alguns pensadores hoje, eles vão falar que o pecado é um remorso por causa da sociedade que você está inserido. Mas não é. O pecado é uma afronta contra Deus, é algo real e é algo que está dentro de nós e aquilo fala que não está certo. O pecado não é algo eterno, o pecado não vai existir para sempre. Quando Cristo volta, o pecado cessa. Nós que iremos com Ele para os céus e nova terra, o que é que acontecerá? Nós não poderemos mais pecar. Estaremos num estado que não haverá mais pecado. E aqueles que vão estar no lago de fogo, eles vão poder pecar? Não, lá também não vai haver pecado. Por quê? Porque o pecado, ele traz satisfação
e ele traz uma falsa alegria. Então, se as pessoas pudessem pecar no inferno, elas teriam uma falsa alegria, elas teriam um pingo de alegria, mesmo que falsa. Aí aquelas pessoas que dizem, não, eu quero ir para o inferno, lá vai ser mais divertido. Não, lá não vai haver pecado. No inferno vai ser só sofrimento, choro e ranger de dentes. Vai ser Cristo reinando e Satanás e os seus filhos sofrendo. Satanás não reina no inferno, quem reina é Cristo. Nós só temos um Senhor de todas as coisas. Então aqueles desenhos que mostram Satanás reinando com um tridente é coisa de criança. Nós temos que saber que Cristo reina no inferno e Satanás estará sofrendo junto com seus filhos. Então, o pecado não é eterno. Lá não haverá, no inferno não haverá pecado, não haverá alegria, não haverá diversão. O inferno é a eternidade sem a ausência, a eternidade com a ausência de Deus, eterno sofrimento. O pecado não é uma substância, não é algo que se possa tocar. Por que é importante falar isso? Também na filosofia antiga eles defendiam que o corpo, a matéria é pecaminosa, a matéria é ruim e o espiritual é bom. Não é. O pecado é algo dentro de nós, não é uma substância, não é um ser, mas é algo que está dentro de nós. É uma corrupção do nosso ser. O pecado não é uma substância, mas uma corrupção do nosso ser. Vamos ver lá Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago ele está falando o quê? Que não existe isso de, por exemplo, eu sou gente boa, eu não mato, eu não roubo, eu honro meu pai. Por quê? Porque ele está dizendo, se você tropeça em um aspecto da lei, você tropeçou em toda a lei. Esse negócio também de não há pecadinho e pecadão, não é bem assim. Nossos símbolos de fé, eles demonstram que há, sim, pecados maiores e menores, pecados mais odiosos para Deus e pecados menos odiosos. Você não pode querer comparar seu pecado, dizendo assim, você não pode falar de mim porque todo mundo peca. Não, mas a Bíblia não diz para tirar primeiro o cisco do olho, depois criticar. Não, tem nada a ver esse texto. Esse texto aí é de quem gosta de pecar e quer dizer para ninguém lhe criticar. Me deixa pecar em paz. Então, esses textos eles são tirados de contexto. A Bíblia ela demonstra que para Deus há pecados mais odiosos e pecados menos odiosos. Vamos dizer, se um dia eu acordo, de uma forma errada e sou rude com a Aline ou rude com o Rafi, mas depois peço perdão. Eu errei, pequei, fui rude, Aí outra pessoa faz uma barbaridade, um homem mau faz uma barbaridade, mata ou faz uma loucura assim. Qual o pecado mais odioso para Deus? Você vai dizer que é igual? Um abusador e alguém que dirigiu sem cinto de segurança? Não me critique não, porque você também é pecador. Não, para Deus há pecados mais odiosos do que outros, isso é bíblico. Só você vê como Deus trata cada pecado, cada forma, né? Então, nossos símbolos de fé também demonstram isso. Para Deus há pecados mais odiosos e menos odiosos. E também, então, não tem isso de pecado. Existe isso sim de pecadinho e pecadão, né? E também essa questão de não poder criticar o pecado do outro é de quem quer pecar em paz. Porque quando Deus diz, tira primeiro o arqueiro teu para tirar o cisco do outro, ele não está falando de crítica, porque Jesus foi o primeiro a nos criticar. João Batista também criticou, Tiago está criticando, Paulo criticou os romanos, então por que é que não pode criticar? Então pode sim, a gente pode ajudar nosso irmão apontando o erro dele e o auxiliando a vencer aquele pecado, entendeu? Então é uma forma de nós tratarmos, senão todo mundo ia viver ao seu bel prazer, né? E quem viveu assim foi lá no tempo dos juízes, que era só desgraça. Então, o coração humano,
o pecado reside no coração e o pecado é algo contra Deus. Sempre o nosso pecado é algo contra Deus. Vamos ver o Salmo 51, 4. Alguém pode ler? Então, pequei contra ti somente. Então, o pecado, primeiramente, é uma afronta a Deus. É algo contra Deus. Todos nascemos em pecado, a continuação, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, o salmista, desde de novinho, sabia que ele já era nascido pecador. Então, pecado é algo contra Deus. Vamos ver Provérbios 4, 23. Mais à frente agora. Provérbios 4, 23. Alguém pode ler? Sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, sobre tudo que deves guardar, guarda o coração. É contra ele que a gente luta, contra o desejo do nosso coração. Então, o pecado ele reside em nosso coração, é uma afronta contra Deus. O Espírito Santo ele está em nós, nos auxiliando a vencer esses desejos. O crente, ele não é pecador. Ele tende para o pecado, mas hoje Deus nos vê como santos lutando contra o pecado. Apesar de nosso coração tender para o pecado, hoje nós podemos dizer não para ele, porque temos o Espírito Santo em nosso coração. Então, o que é a jornada do crente? É a constante batalha contra o nosso coração pecaminoso, até o dia que Cristo voltará e nós não teremos mais esse desejo do pecado em nosso coração. Vamos ler Gênesis 6:5 também? Alguém pode ler? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, continuamente mal todo desígnio do coração do homem. Então, tudo que vinha ali do coração do homem tendia para o mal. Quando é que isso muda? Quando Deus, através da sua palavra, começa a alertar o povo. E onde está isso agora? Através do Espírito Santo em nosso coração. O Espírito Santo habita em nós. Um jovem, alguém, nós podemos falar assim, e como eu sei que o Espírito Santo está em mim? Quando você se aborrece do pecado. Quando você odeia o pecado. Você pode até pecar, mas aquilo te aflige. Você pode até se chatear com alguém, mas em seu coração tem aquele constante, pede perdão, volta, retrata, perdoa para Deus mostrar o perdão em você, perdoa assim como Deus te perdoou, muda isso, não faz isso, segue esse caminho. Então, a santificação é um progresso, na nossa vida. Devemos saber que amar a Deus implica em odiar o pecado. Porque o pecado é uma guerra contra Deus, é uma rebeldia contra Deus. O pecado é incredulidade, o pecado é você pensando mais em você mesmo do que em todo o resto. Então, constantemente nós temos que fazer guerra contra o pecado e demonstrar nosso amor constante a Deus. O pecado ele não é algo para nós termos como animal de estimação, é algo para nós odiarmos. A gente pode até tropeçar, mas a gente odeia quando tropeça. Eu posso até errar, mas eu sinto raiva quando eu erro. E aí eu volto para os caminhos corretos. Não é algo que eu convivo. Vamos... Alguma dúvida ou contribuição? Ok?